Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. 7h mais 42, 7h42, nós voltamos na apresentação aí do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, e você já vê aí, você que acompanha a gente pelas nossas mídias sociais, pela nossa transmissão no canal do YouTube, também pela live do Facebook, e já estão conosco os nossos comentaristas para mais uma edição do Política com Pimenta, edição deste 1º de agosto de 2023, Júlio Redel e Osmar Campreguer debatendo os principais acontecimentos da política nacional. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia, Alduri, bom dia aos nossos ouvintes e a quem está nos assistindo. Bom dia, Júlio Redel, seja bem-vindo também. Bom dia, Odair, Osmar, Alduri, né? Equipe da rádio e a nossa querida audiência nesta terça-feira. Muito bem, vamos então começar aí o nosso debate do Política com Pimenta falando do nosso Congresso, final Congresso Nacional, voltando do recesso, chamado aí recesso branco, e a partir do momento que volta, há uma expectativa sobre as principais pautas que serão abordadas, discutidas, aprovadas ou não pelo Congresso Nacional. Então, quero um comentário de vocês a respeito desse retorno e do que vocês veem aí como pautas prioritárias e será que serão abordadas ou não pelo Congresso Nacional para esse segundo semestre de 2023. Começo com você, Júlio. Então, para esse segundo semestre aí de 2023 tem muita coisa para ser aprovada, né? O governo em si, ele patinou muito no primeiro semestre e só gastou, né? Teria muita coisa, teria a questão das saidinhas, teria o marco do saneamento, teria aí o marco temporal, aquele da demarcação das terras indígenas também, mas eu acredito que deve ficar aí no campo econômico, né? A própria aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, deveria ter sido aprovada ainda no primeiro semestre, antes desse recesso branco, dessa paradinha de férias, né? A questão do arcabouço fiscal aí também tem aí as suas análises e a própria reforma tributária como um todo, né? Quer queira, quer não, vem aí mais imposto, vem aí mais taxação, o governo tem que tampar esse rombo aí de mais de 50 milhões aí que ele acabou gerando aí só nesse primeiro semestre. Bilhões, né, isso mesmo. Bilhões. 50 bilhões, né? Então, assim, uma coisa é certa, né? O governo, ele tem que viajar menos, ele tem que gastar menos, né? E trabalhar um pouquinho mais. O trabalhar do governo é sempre contraditório, né? Porque se ele já está trabalhando e está fazendo esse rombo todo, imagina se ele trabalhar mais, mas ele tem que trabalhar para as coisas boas e positivas, né? Lula vai precisar aí justamente dar um ritmo urgente aí para tapar esse buraco dos 50 bilhões. Para isso ele vai ter que mexer aí nessa questão da reforma tributária, que não agrada boa parte dos próprios parlamentares. Porque na contramão disso, a gente tem o quê? Em 2024 temos eleições, e a gente sabe que essa questão de orçamento e o período de campanha ali, essa questão de destinação de verbas aí fica um pouquinho restrito também. Então, esse processo eleitoral é complicado, né? Nenhum parlamentar vai querer ficar feio, né? Vai querer subir em palanque, querer, né, ficar feio na foto aí durante o período de campanha. Então, ele vai ter esse semestre agora e o comecinho do semestre que vem para tentar emplacar e tentar acertar e colocar esses trilhos novamente no trem. A situação do Lula eu resumo da seguinte forma, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, que bicho que é esse? O da responsabilidade fiscal, que é algo que realmente deve ser visto. E talvez outro ponto que pode ser discutido ainda, que desagradou muita gente, é a política de armas, né, do armamento. Esse decreto aí que o Executivo emitiu aí não foi muito positivo e tem muitos parlamentares aí que devem colocar agora no semestre aí alguma revisão da legislação. Basicamente isso. Muito bem, Osmar Campreguer, sua visão, sua análise também desse retorno do parlamento brasileiro e o que dá para esperar? Bom, como foi dito, a LDO já deveria ter sido aprovada. Essa LDO é importante porque ela já deveria estar aprovada, porque a lei diz que é no primeiro semestre.
Então, essa é uma lei importante. O retorno do arcabouço, que está voltando ao Senado, também tem que ser votado. Essas são pautas, vamos dizer, econômicas necessárias. Tapar rombo não tem, porque o rombo previsto mesmo, já existia um rombo de 120 bilhões que estava previsto. Então, nesse ano não tem o que fazer. Tem algumas outras contribuições que são importantes, que vão ser aprovadas ainda. E também tem a reforma tributária que vai retornar do Senado depois que a previsão é outubro. Então, o Congresso tem bastante coisas. Com relação ao governo, é verdade, tem o rombo não me lembro mais se é 48 milhões ou 41 bilhões de rombo. Na realidade, isso é uma verdade. E também estava previsto, parece que está previsto, inclusive, 120 bilhões de rombo. E eu acredito que vai ultrapassar esse aspecto. Nós temos que ver que esse rombo está ligado a aumento do funcionário público, que estava há 4 anos sem aumento, a redução da tabela do imposto de renda, que estava há 7 anos defasada. Só esses 2 rombos aí devem representar 10, 15 bilhões de déficit, só esses aumentos, além de Bolsa Família e outras coisas. Então, eu acredito que nesse quesito, de todos os quesitos do governo, esse quesito rombo é que está fora, que é a parte negativa do governo. Nós estamos, apesar das dificuldades, com pleno emprego não, com as taxas de desemprego estabilizadas, e o governo se saiu muito bem, apesar das dificuldades e todas as impostas que existiam. E, independente de qualquer governo, essa expectativa seria de qualquer, também do outro governo, só que talvez os gastos seriam melhores. Mas eu acho que o governo se saiu bem, e agora ele tem chance de, no segundo semestre, de fato melhorar, e vamos ver se baixam os juros amanhã, para começar a economia a reagir também. Mas eu acho que o Congresso tem uma parte importante, e dentre elas o arcabouço e a reforma tributária eu pontuaria como as 2 necessidades básicas, as 2 coisas decisivas, não básicas, decisivas, que ele deve aprovar. Tudo bem, vamos ver, né? O segundo semestre, creio que vai mostrar aí o que de fato é trabalho do governo federal, realmente, e o que é efeito de mercado internacional, efeito que já vinha também de alguma maneira positiva do governo anterior, mas agora é a hora, segundo semestre, de o governo atual mostrar a que veio. Porque o primeiro semestre ficou aí ajeitando a casa, trocando peças, primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão, ainda nem tudo muito bem definido, mas vamos ver o que acontece agora no segundo semestre. Gente, para vocês comentarem, uma situação aqui que me chamou a atenção, creio que tenha chamado a atenção de vocês também, mas pensões de filhas solteiras do Senado, de senadores, custam 31 milhões de reais por ano. 143 pensões de filhas solteiras adultas de servidores públicos do Senado custam mais de 31 milhões aos cofres públicos todos os anos. 10 das filhas solteiras adultas têm renda vitalícia de mais de 40 mil reais. Além disso, 30 delas têm renda acima de 30 mil, com média de 36 mil reais. Inclusive, eu vi uma notícia outro dia que uma dessas filhas aí, ela não se casou, ela tinha uma união estável aí, mas evitou casar-se para continuar recebendo a gordinha pensão, Osmar. São moças feias. As filhas do... Mas, vamos lá. Existem leis no Brasil, esse privilégio é da elite do funcionário público. Os funcionários, o alto escalão da República, desde o Império, ele se autoprivilegia. Os políticos privilegiam os militares e o judiciário. Então, existem nos militares, eu não sei se eu li errado, mas pelo menos 50% dos gastos com pensões aos militares são de filhas solteiras dos militares.
E isso dá bilhões por ano. Então, as 143 filhas de políticos são uma gota no oceano. Indevido, mas uma gota no oceano. E não são só os militares. O judiciário tem os mesmos privilégios. Eu não me recordo se foi ano passado, ou há uns 2, 3 anos atrás, o TCU tentou cortar as pensões e o Supremo não permitiu, porque existe uma lei de 1958 do Juscelino Kubitschek que dá esse direito às filhas dos servidores. Então, não são só os militares em especial são muitos. A maioria das filhas militares, ministros do STF, políticos de todos os escalões da República, não dos baixos escalões, dos altos escalões. E, a partir de 2001, essa lei foi extinta. Só que os filhos dos militares que estiveram no Exército até 2001 têm direito. Inclusive, a filha Laurinha do nosso ex-presidente Bolsonaro, no futuro, ela terá direito à pensão, porque o pai dela foi militar de 2001 até 2001. Não, ele foi militar numa época anterior a 2001. Então, ela também terá esse privilégio. Então, é um privilégio. E aqui eu digo, quando vocês me dizem que o MST é uma organização criminosa, ele consome muito menos dinheiro do que esses privilegiados que nós estamos falando. Se usasse esse dinheiro, a reforma agrária poderia ser feita com todos os reivindicando. Então, é isso que gera injustiça social. Quando nós falamos que um pequeno grupo de pessoas carentes ou não, no caso do MST, não tem, são bandidos, essas pessoas são pessoas corretas legalmente, mas é justo isso? Outra coisa, para uma pessoa receber um BPC, uma pessoa com alguma deficiência, ela precisa ter uma renda de 1/4 de um salário mínimo. E esses privilegiados, tem gente que recebe mais de 60 mil por mês. Então, boa parte do orçamento da União vai para essas pessoas privilegiadas. Executivo, legislativo e judiciário. Júlio Redel, seu comentário aí. Olha, eu concordo com o que o meu colega falou, né? Não tem muito que a gente querer dizer que isso está certo, né? Nós não somos um país rico, né? Eu só fiz um cálculo aqui, dessas pensionistas, uma das que mais recebe, por mais tempo aí, ela já recebe essas há 60 anos. Isso representa aí mais de 22 milhões pagas com o nosso dinheiro, o dinheiro público, para uma única pessoa. Então, imagina colocar isso multiplicado aí para todas essas que ainda recebem. E como o meu colega falou, não é só no Senado, né? A gente comentou no Senado, mas tem os militares, tem o judiciário. Então, é um exagero, né? Num país onde é que a grande maioria vive com um salário mínimo, né? Sem direito a acesso à saúde, à educação, água, saneamento básico, é um verdadeiro absurdo, né? Esse é apenas mais um dos exemplos dos vários privilégios, das várias benesses aí que tem a nossa classe política, né? A nossa casta aí política brasileira. Então, isso realmente precisa acabar. E o quanto antes acabar, quem sabe vem daí um fôlego aí para as contas do próprio governo federal. Pois é, eu só não entendi muito bem essa ligação que o Osmar fez aí com o MST, né? Com essa situação do MST. Explicando. Mas deixa eu só colocar meu ponto, Osmar. O MST, ele não é uma organização que trabalha pela reforma agrária. O MST é um programa, é um movimento ideológico que trabalha com invasão de terras, invasão ilegal de terra. Movimentos que queiram realmente trabalhar pela reforma agrária, inclusive o INCRA tem terras aí à disposição, se quiser fazer uma reforma agrária, hoje o INCRA tem terras. E a gente vê aí invasões acontecendo do MST que não tem nada de movimento pela reforma agrária. É um movimento que sim, na sua cartilha, ele pode estar trabalhando com a questão da reforma agrária, mas ele é utilizado, infelizmente, para questões ideológicas e para aquela questão mais ideológica da esquerda mais radical, que trabalha contra a propriedade privada. Isso é um fato, né? Então, acho que esse exemplo aí acabou não caindo muito bem, né, na comparação com os privilégios.
Agora, usar a reforma, se fosse usado a reforma agrária apenas, aí sim, aí a reforma agrária poderia ser feita com muitos recursos aí que são pagos aí para os políticos, por exemplo, nessas pensões. Agora, o MST, eu não concordo de usar ele como comparativo para nada, porque ele não é um instituto que trabalha dentro da lei. Essa é a verdade. Não, você fez essa afirmação porque o que aparece do MST é essa parte negativa. Agora, o MST não são só as invasões de terra. O MST produz vários produtos. A reforma agrária é um direito. Você acha que a reforma agrária sairia se mandasse um protocolo lá para o Ministério, um formulário pedindo a reforma agrária? Eu sou contra as invasões, mas o MST também pode invadir propriedades que não são produtivas. Esse é um direito não. A propriedade tem que cumprir a sua função social. Não é a propriedade em si, ela tem que ser produtiva. E muitas vezes, a maioria das vezes, as invasões são em propriedades improdutivas. Por isso, aqueles que têm propriedades eles se sentem obrigados a fazê-las produzir para não poder sofrer invasões. Esse é o caso. Mas tem o braço do MST que eu não concordo, que invade, por exemplo, invadiram coisas da Embrapa. Essas coisas eu não concordo, acho que é ilegal. Mas não é tudo ilegal como você quer fazer supor. Tem muitas coisas que estão dentro da lei e por isso o MST invadiu. Tanto está dentro da lei que o MST é um organismo que não existe, né? Legalmente ele não existe, né? Não tem CNPJ e não pode ser responsabilizado por nada do que ele faça. Mas, enfim, discussões à parte... A CPI está aí. A CPI está aí para isso. Vamos deixar eles trabalhar. Muito bem, para a gente fechar aqui, vamos falar aqui do caso Marielle. Marielle voltou aí a estar na agenda da mídia, né? Depois que as investigações começaram a apontar novos nomes, mas de repente sumiu um novo personagem que acabou de aparecer aí, mas que não agradou, parece muito, aqueles que estavam pedindo quem matou Marielle. E aí o investigado, aí, o novo suspeito é Bernardo Belo, que já é investigado como um dos líderes lá do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, mas não agradou, pelo jeito, muito não, aqueles que estavam berrando aí nas redes sociais quem matou Marielle, Júlio. Então, começaram a puxar ali, e quando viram que não estava indo para onde que queriam, parece que, né, baixou os holofotes, né? Tentaram aí achar uma ligação com a família Bolsonaro, e o que não realmente aconteceu. E aí, assim, a gente só consegue ver com esse caso como é que existe aí os pesos e os contrapesos são diferentes dentro desses processos, né? Nas últimas semanas anteriores, o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, que não deveria ter se manifestado, mas manifestou, né, falou sobre a questão das declarações do Elcio de Queiroz, aquela história toda lá da execução, palmas para ele e tal, mas, no entanto, aí gerou aquela contradição por causa da validação das delações premiadas. Ou seja, nos casos relacionados na época à Operação Lava Jato, né, colaborações semelhantes não foram aceitas, inclusive, como evidência nos casos que incriminavam o atual, agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então lá não servia, e há mesmo a afirmação do próprio Flávio Dino dizendo que isso não era prova. E agora ele bate no peito dizendo que isso é favorável. Então, com relação aos ataques sofridos pelo então, na época, aí, Jair Bolsonaro, lá contra o Adélio Bispo, nenhuma delação foi considerada, né? A própria polícia manteve aí uma narrativa dizendo que ele agiu isoladamente. Mas a partir do momento que ele foi preso, desceu lá 5, 6 advogados para defender o cidadão. Então, várias situações que não foram explicadas. Então, isso acaba gerando muita dúvida, né? A justiça, a inclinação da justiça através do próprio ministro da Justiça que nós temos hoje. E aí, assim, eu não estou fugindo do caso, mas eu acho que esse caso da Marielle já
já deu, né? Mas o que a gente pode puxar novamente ainda é a declaração do próprio ministro, que falou recentemente, eu não vou nem colocar a minha opinião, mas é uma declaração estapafúrdia, aquela relação que ele colocou lá que a ação da polícia, no caso lá do Guarujá, que não foi proporcional. Né? Como assim não foi proporcional? Não existe contrapeso quando alguém age contra a lei. Né? Não existe essa proporcionalidade. A polícia é a lei. A polícia invadiu, a polícia entrou numa área do crime organizado, dominada pelo tráfico, e se ela encontrou alguém com arma na mão, o confronto é inevitável. E se alguém tem que morrer, que seja o bandido. E aí, porque morreu 8 pessoas, inclusive, né, metade dessas aí tinham passagem pela polícia, quer dizer que não foi proporcional. E aí vem o ministro dos Direitos Humanos também falar que tem que ser investigado. Esse mesmo final de semana, na Bahia, morreu 17 pessoas também dentro de uma ação da polícia. E aí, com relação a isso, não falaram nada. Então, assim, o Dino queria o quê, o ministro da Justiça? Ele queria entrar, de certo, sem colete lá na comunidade para pedir para aquela pessoa que atirou no policial se entregasse, assim como ele entrou, sem escolta lá no Morro da Maré, por exemplo, no Complexo da Maré. Né? Ele iria usar o quê? O dom da palavra para convencer esse pessoal? Então, a gente percebe que esse peso não está legal. Né? Em últimas declarações aí, ele foi muito incisiva com relação ao pessoal, aos clubes de tiro, ao pessoal que tem o registro de arma. Será que esse pessoal todo aí, eles tinham o CAC? Eles eram o quê? Colecionadores de arma lá no Moro? Então, são nesse sentido aí, assim, a gente pode ver o quê? Eu pesquisei aqui, só nesse primeiro semestre, mortes de policiais saltaram 30%, o que demonstra o quê? A ausência de quem? Do governo federal, do ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, se não conseguem dar segurança nem para os próprios policiais, como é que a população tem que se sentir? Segura? Porque se nós, população de bem, não podemos nos defender, não podemos ter direito à defesa, porque é um direito do Estado, o Estado não está fazendo a sua parte. Só que esse contraponto, a mídia não coloca, a mídia não levanta, né? Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Muito bem. E para encerrar, então, o nosso Política Complementa de hoje, o Osmar fazendo seu comentário sobre essa situação, Marielle Franco. Eu vou me ater ao caso Marielle. Não tem absolutamente nada de estranho. O que o ministro, inclusive o ministro na semana passada, ele explicou que até a declaração da pessoa lá que fez a delação premiada, antes de ser publicada, ela foi confirmada. No caso que eles pegaram um táxi, eles foram na companhia de táxi para fazer o rastreamento. Então, a delação premiada, ela foi apoiada por provas colhidas pela polícia. E não tem nada de estranho nisso. Com relação ao tal do Bernardo Belo, ele é parte da criminalidade do Rio de Janeiro. Então, não tem absolutamente nada de estranho. Passando agora para o caso Adélio, nós temos que levar em conta que o governo anterior, ele teve 4 anos para investigar o caso Adélio. Ele fez a investigação, toda a investigação foi feita. E, inclusive, quando foi encerrado o processo, cabia aos advogados da vítima recorrer se não concordasse com o inquérito. Mas ele acabou não recorrendo e eles querem... Onde é que eles foram recorrer? Para as redes sociais, dizendo isso, dizendo aquilo. Mas lá no processo, o governo anterior está absolutamente certo de que não houve outras pessoas que participassem daquele evento infeliz lá do Adélio. Então, o presidente, toda a equipe dele sabe que não houve nada. Tanto é que eles não recorreram do inquérito, fecharam o inquérito, o processo encerrou e eles não pediram reabertura do inquérito. Eles pediram na rede social, mas na rede social não vale. Então, não existe absolutamente nada de estranho. E o caso Marielle, voltando, ele segue o rumo dele e quem for identificado como culpado será processado, provavelmente, e não tem absolutamente nada de estranho.
de estranho nisso. É absolutamente dentro dos trâmites e os culpados serão apontados, não sei se serão apontados ou não, mas serão identificados, independente de quem quer que seja. E ninguém disse de forma oficial que alguém, a autoridade disse que o ex-presidente tinha alguma relação com esses fatos. O que sempre se disse é que esses fatos não tinham sido apurados ainda. Tanto é verdade que agora estão sendo apurados. O que acontece é que Randolfo Rodrigues, André Janones, Gleisi Hoffmann, aí nas suas redes sociais, viviam, né? Quem matou Marielle, sempre dando aquela indireta, né? Como se tivesse alguma relação aí com o ex-presidente. Mas, na parte legal, oficialmente, nunca nada provado a esse respeito, e bem pelo contrário, está se chegando que a Marielle tinha laços aí com o crime organizado lá do Rio de Janeiro, e isso foi com o que levou ela a ser, então, eliminada por lá. Olha, gente, nós vamos ficando por aqui com o nosso Política com Pimenta de hoje, agradecendo os nossos comentaristas que voltam na próxima quinta-feira. Júlio, até na quinta. Daí, Osmar, aos nossos ouvintes, até na próxima quinta-feira. Um abraço a todos, uma ótima terça. O Osmar Campreguer, até na terça-feira, até na quinta, aliás. Bom dia a todos. Até quinta, então, vamos ver se baixa as taxas de juros até lá. Opa, também estamos esperando por isso. Vamos lá.